Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar de inspeção dimensional e controle de qualidade com o Geomagic Control X. Eu sou a Mariana Pereira, sou técnica de engenharia inversa da X3D. A X3D é a subunidade de negócio do Grupo EasyCom que trata tudo o que tem a ver com o 3D, ou seja, impressão 3D, engenharia inversa, digitalização 3D e os respectivos softwares associados. Durante este webinar vamos passar aqui por estes pontos. Obviamente que, sendo que estamos a falar de controle de qualidade, precisamos sempre de introduzir aqui a metrologia industrial. Vamos falar aqui um bocadinho do conceito de metrologia industrial e dos benefícios dela ser inserida no workflow de uma empresa. E depois vamos apresentar aqui a nossa solução de metrologia profissional, que é o Geomagic Control X, representado pela Octane. E vamos fazer aqui uma introduçãozinha, vamos ver versões, temos 3 versões diferentes. Vamos ver um vídeo demonstrativo e as suas vantagens. Durante a apresentação podem surgir questões. Estas questões podem ser submetidas aqui no nosso botãozinho do lado direito do ecrã, ok? É só submeterem as questões que eu no final vou ter um PowerPoint só para responder a questões e todas as dúvidas que surgirem durante este webinar. Agora aqui já introduzindo o conceito de metrologia industrial. Basicamente a metrologia industrial é inserida no fluxo de trabalho de uma empresa com o objetivo de controlar todo o processo e todo o produto que vão sair para o cliente dessa empresa, para o nosso cliente final. Ok? Aqui este controle de produto é muito importante porque vai fazer com que nós consigamos controlar séries enormes de produtos, medindo, por exemplo, sempre o produto 20, ou seja, 20, 40, por aí adiante, e tendo sempre em conta que estamos a ter o controle total do processo e também o controle total da qualidade do processo e do produto que está a ser produzido. E faz com que nós consigamos assegurar ao nosso cliente, obviamente, a qualidade e também algum tipo de fidelização com o nosso cliente final, em como nós como empresa, conseguimos lhe dar um produto de qualidade. Temos aqui vários benefícios da nossa metrologia industrial. Tal como eu disse, temos maior controle na qualidade do produto. Esta é das principais e cujo maior objetivo da metrologia é este, ok? A garantia de segurança nos consumidores finais, a implementação de novas tecnologias em chão de fábrica, por exemplo, metermos aqui metrologia industrial, metermos um novo software, metermos um novo equipamento, vai fazer com que o nosso fluxo de trabalho seja mais tecnológico, tenha algum tipo de evolução e o que obviamente nos traz vantagens. Temos a promoção de um setor mais inovador e competitivo, obviamente, temos de implementar novas tecnologias, vamos ter um setor mais inovador, que até está ali um erro no PowerPoint. Automatização de processos, porque conseguimos, tal como eu disse, fazer controle metrológico de séries inteiras, ou seja, é só fazemos o nosso script e conseguimos controlar, sem termos lá sempre o utilizador, ou seja, a mão de obra humana, e o que faz com que o processo consiga ser feito com maior rapidez, obviamente. E aqui a detecção de falhas, porque ao controlar o nosso processo, caso alguma coisa corra mal, caso, por exemplo, o nosso molde esteja danificado por alguma razão, caso o nosso fluxo de produção das nossas peças esteja de alguma forma fora do standard que nós queremos, conseguimos logo detectar aqui a falha e não vamos economizar. Porquê? Porque não vamos esperar que até o final da série seja detectada uma falha e vamos conseguir também corrigir esta falha muito mais rapidamente, ou seja, vamos diminuir o tempo de detecção de falha e de correção de falha. Ok? Agora aqui acerca do nosso Geomagic Control X. O nosso Geomagic Control X é um software de metrologia profissional 3D, ou seja, nós introduzimos aqui sempre a digitalização em nosso caso, ou seja, vamos sempre necessitar de um scanner 3D para fazer a nossa digitalização.
e do nosso CAD original da peça. Porquê? Porque o nosso CAD vai representar a nossa peça ideal, ou seja, a peça que foi aprovada pelos designers, pela engenharia por aí adiante, ok? Este é o nosso CAD. E o nosso STL, ou seja, o nosso resultado, a nossa digitalização 3D, é o que representa a nossa peça física. Ou seja, nós vamos estar sempre a comparar a nossa peça ideal com a nossa peça física que está assim naquele momento. E aí nós conseguimos detectar qualquer tipo de falha ou de erro fora das tolerâncias admissíveis no nosso fluxo de trabalho. Okay? Em compensação, temos aqui no nosso Geomagic Control X, temos uma fácil aprendizagem, ou seja, a curva de aprendizagem é reduzida porque a sua interface é de fácil compreensão, as funções são de fácil compreensão. Porquê? Porque nós conseguimos ter ajudas, conseguimos ter um ícone muito fácil de se compreender. Okay? Rápido de usar, ou seja, ele já possui algoritmos rápidos de trabalho. Já conseguimos trabalhar de acordo com a preferência do utilizador, ou seja, o utilizador é que organiza o seu trabalho e não o software não nos obriga a trabalhar de nenhuma maneira específica, ou seja, todos nós obviamente trabalhamos de maneira diferente e nós conseguimos pegar no Ctrl X e basicamente reproduzir a nossa organização de trabalho no Ctrl X, ok? Cada um vai ter uma maneira diferente de trabalhar, todos nós temos essa maneira diferente de trabalhar e conseguimos reproduzi-lo rapidamente no Ctrl X. Para além disso, já temos funções muito rápidas de executar. Ele está super rápido agora com a última versão, o 2022. Eles fizeram muitas melhorias a nível de rapidez, de abertura de ficheiros, de execução de funções, de execução de cálculos e por aí adiante. E no final de exportação de relatório, portanto, conseguimos ter aqui uma rapidez na nossa inspeção 3D. Também temos aqui tudo o que nós precisamos para fazer o nosso controle e a nossa inspeção a nível industrial. Ou seja, tanto podemos ir do nosso relatório de inspeção básico, ou seja, temos aqui o nosso... Imaginemos, temos aqui a nossa folha de inspeção aqui. Uma pré-inspeção, por exemplo. Okay? Uma pré-avaliação da nossa peça. E a pré-avaliação da nossa peça consiste em simplesmente um mapa de cores da nossa peça. Ou seja, o mapa de cores vai nos mostrar aquilo que a peça está fora ou dentro da tolerância. E é uma coisa fácil de se analisar, ou seja, nós olhamos e vimos logo, ok, isto está verde, está muito bom, está incrível, isto está azul, quer dizer que a nossa peça física está com dimensões abaixo do nosso caso, está a vermelho, quer dizer que a nossa peça física está com dimensões acima do caso, ou seja, aqui um gradiente de verde para o vermelho e um gradiente de verde para o azul. E conseguimos fazer simplesmente esta pré-análise. Depois, se nós virmos, ok, a peça está dentro das tolerâncias que pretendemos, está feito. Se virmos que efetivamente não está dentro da tolerância que nós pretendemos e precisamos de fazer uma análise mais profunda, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos fazer toda a análise das nossas GDNTs, das nossas referências geométricas e tolerâncias, das nossas planicidades, das nossas circuncidades, ok? E conseguimos fazer toda esta análise de acordo com datums e de acordo com os nossos desenhos 2D da peça. Ou seja, aqui sim conseguimos fazer uma inspeção muito mais completa e conseguimos também fazer mapa de cores simplesmente de secções, o que é muito interessante, meter as nossas dimensões, as nossas anotações, para que aquilo posteriormente o nosso relatório seja analisado pela produção, por exemplo. Okay? E depois temos aqui o nosso software moderno, ou seja, o nosso software moderno, o que é que quer dizer com isto? Conseguimos trabalhar diretamente com scanners 3D, ele na sua interface já deixa fazer digitalizações diretas no Ctrl X, ok? De acordo com algumas marcas, obviamente já temos, não é bem add-ins, já temos aqui uma capacidade de fazer digitalização direta, sem termos que abrir primeiro o software de aquisição da marca e depois exportar para o Ctrl X. E também conseguimos trabalhar, tal como conseguimos trabalhar com scanners 3D, conseguimos já introduzir também o scanner 3D de luz estruturada, de ponteira, de CMMs, por exemplo, de varrimento a laser
e por aí adiante. Tudo o que nos dê um 3D nós conseguimos importar e fazer a nossa análise de inspeção no Geomagic Ctrl+X. Relembro que se houver alguma questão é só vir aqui ao lado direito e fazer as vossas questões, ok? E agora vamos passar aqui um bocadinho já mais para aqui um lado comercial, ou seja, o Ctrl+X tem 3 packs, basicamente. Tem o pack, obviamente, com os 3 packs com preços diferentes, e tem o pack Essentials, o Essentials Connect e o Profissional. Obviamente que o Essentials é o base e que o Profissional é o que tem todas as funções incluídas para utilizar ao final, ok? Aqui no nosso Geomagic Ctrl+X Essentials temos basicamente as ferramentas de inspeção básicas, ou seja, importar peças, alinhar entre o STL e o nosso CAD, extrair algum tipo de datums, de referências e comparar. Normalmente esta comparação é o nosso mapa de cores, como aquilo que falámos há pouco, ok? Conseguimos exportar o nosso relatório, ok? E conseguimos fazer aqui uma rotina, ou seja, eu consigo sempre guardar o meu ficheiro, introduzo, por exemplo, ok, tenho o meu ficheiro com a primeira STL, ou seja, com a minha primeira peça medida, e tenho o meu CAD. Eu consigo guardar esse ficheiro e consigo ir sempre substituindo o STL e fazer a atualização de análise, e ele atualiza-me tudo, exporto o report e tenho ali o report do meu novo STL, sem ter que estar a executar todas as funções outra vez. Isto é aqui o nosso Essentials. Depois temos aqui o nosso Essentials Connect, ok? O nosso Essentials não permite o scanning direto, ok? Não permite. Basicamente conseguimos sempre importar, mas não permite aqui este plugin scanning direto. O Connect tem todas as funções do Essentials, permite aqui o nosso plugin de scanning direto no Ctrl+X, e também temos aqui as nossas ferramentas de metrologia portáteis, normalmente aqui as nossas ponteiras e por aí adiante, para nos ajudar ao nosso processo de inspeção. Ou seja, por exemplo, alguns pockets mais profundos, alguns furos mais profundos, temos de ir lá com o nosso equipamento de suporte, ou seja, com a nossa proveta, e tirar ali 3 pontinhos e conseguimos medir ali, por exemplo, num furo, conseguimos medir ali o diâmetro do nosso a circunferência, ok? E depois temos aqui o nosso profissional, que é o nosso Ctrl+X mais completo, com tudo, ou seja, para além das ferramentas básicas, do Direct Plugin, de digitalização 3D e de suportar os equipamentos de suporte, ok. Também temos aqui a nossa inspeção automática, ou seja, conseguimos fazer scripts, conseguimos fazer completamente com que ele seja automático, ele vai-me buscar o ficheiro, executa todas as funções que eu lhe pedi, que eu meti no script, basicamente, e exporta-me o report tudo de maneira automática, é só correr o script e ele faz isso sozinho, ok? Conseguimos fazer a nossa inspeção de vários resultados, ou seja, dentro do mesmo projeto conseguimos importar vários STLs, por exemplo, tal como disse há pouco, chamam-se os batches. Conseguimos importar aqui, temos o nosso caso, e para fazer o controle total do processo de produção conseguimos importar aqui o nosso STL da nossa peça física 20, da nossa peça física 40, da nossa peça física 60 e por aí adiante, e conseguimos ter aqui a nossa inspeção e conseguimos comparar entre todas as inspeções para perceber, por exemplo, o desgaste de um molde ou de uma ferramenta dentro do mesmo projeto. Isso é possível na nossa versão profissional, ok? E também temos aqui a nossa importação de ficheiros CAD nativos, ou seja, já conseguimos importar ficheiros CAD de vários softwares, ou seja, por exemplo, SolidWorks, CATIA, NX, já conseguimos importar o ficheiro nativo e escusamos de estar a exportar em step ou em AGIS e importar novamente. Não, já conseguimos fazer a importação direta do nosso ficheiro nativo, ok? E por aí adiante. Agora aqui os nossos benefícios.
os nossos benefícios do nosso Ctrl X para o fluxo de trabalho nas empresas, ou seja, temos a garantia de qualidade com inspeção 3D baseada na comparação entre o STL e o CAD da peça, ou seja, foi o que eu vim a falar ao longo desta apresentação. Temos a aprovação e a compreensão, ou seja, o entendimento da qualidade das peças de uma maneira mais intuitiva e simples. Okay? Foi como eu falei há pouco. Temos muitas corzinhas, temos labels, olhamos e compreendemos logo o que é que está fora ou não da nossa tolerância máxima. Okay? E obviamente temos aqui a otimização dos projetos de fábrica através do reconhecimento e a resolução de problemas. Tal como falei há pouco, conseguimos fazer a detecção de falhas, detecção de problemas muito mais rapidamente, conseguimos resolvê-los muito mais rapidamente, e então obviamente que diminuímos o tempo, o time to market, o tempo de mercado, e também diminuímos aqui o nosso preço, o nosso preço não é bem preço, basicamente os nossos custos com as nossas falhas, ok? Basicamente é isso. E temos também fluxos de trabalho automáticos que conseguimos, dentro do nosso fluxo de trabalho, cada empresa consegue basicamente adaptar o fluxo de trabalho do Ctrl X de acordo com as necessidades deles, de acordo com a organização deles, e temos também com o nosso profissional uma solução completa de inspeção e controle de qualidade. Okay? Ainda aqui a nível um bocadinho mais comercial, temos os nossos bundles, ok? A X3D representa a Octane e a Shining 3D cá em Portugal. A Octane, como eu disse há pouco, basicamente é representando todos os geomágicos. Temos cerca de 6 a 7 geomágicos, todos com um objetivo diferente. Neste caso estamos a falar de metrologia. E temos a nossa Shining 3D com os nossos scanners 3D. Já temos aqui scanners com vários tipos de erro. Conseguimos basicamente adaptar às necessidades do nosso cliente, às tolerâncias permitidas no fluxo de trabalho do nosso cliente. Por exemplo, aqui temos dois bundles com o nosso Scan HX. Aqui o nosso Scan HX é um scanner 3D, é um equipamento de digitalização 3D híbrido, ou seja, tem dois tipos de fontes de luz. Aqui consigo ter o nosso LED azul com a tecnologia de luz estruturada e conseguimos ter o nosso laser azul com a tecnologia de triangulação a laser para digitalização. Okay? E o que é que incluem estes bundles? São dois diferentes. O primeiro bundle, o Design X Essentials Bundle, inclui aqui o nosso scanner, o nosso Design X Essentials e o nosso Solid Edge Shining 3D Edition, ok? Ou seja, nós aqui começamos a ter um bundle não de controle dimensional, mas sim de design, ok? Conseguimos digitalizar as nossas peças, modelá-las, ou seja, fazer aqui a nossa engenharia inversa e depois conseguimos produzir e fazer a nossa inspeção 3D. No nosso Einscan HX Enterprise Bundle, inclui já o nosso scanner, o nosso Design X Essentials, o nosso Control X Essentials e o nosso Solid Edge Shining 3D Edition. Ou seja, com este bundle já conseguimos dar uma solução de design e controle dimensional ao nosso cliente por um preço bastante acessível, ok? Por isso é que são os Essentials. Têm um preço mais baixo que os profissionais, obviamente, também há ali, não tirando a sua potencialidade, há ali um corte de funções. No entanto, se o cliente necessitar só destas funções, temos aqui uma hipótese mais acessível para o nosso cliente. Aqui inclui sempre scanner mais software. Depois temos aqui os nossos bundles de software, ou seja, aqui só temos software, não temos equipamentos. Caso o nosso cliente já tenha um scanner 3D, isso acontece, temos aqui os nossos bundles só de software. Estes aqui já são de design e inspeção. No primeiro temos o Design Inspection Suite, ou seja, inclui o nosso Geomagic Design X e Geomagic Control X em versão profissional, os dois, ok? E depois temos o nosso Design Inspection Suite e Essentials, ou seja, inclui os mesmos dois softwares em versões Essentials. Agora, aqui, dando aqui
ainda uma partezinha comercial. Obviamente que se o nosso cliente decidir optar pelo nosso suite de Essentials, imaginemos passado 6, 7 meses ver que precisa de mais funções, precisa de mais automação, já conseguiu implementar toda a solução dentro do seu fluxo de trabalho e vê que pode fazer mais, obviamente que podemos fazer aqui uma atualização para as versões profissionais e não é necessária a compra total de um suite outra vez, ok? Aqui um bocadinho mais comercialmente falando. Okay? Agora temos aqui um vídeo representativo do nosso Ctrl X e profissional, neste caso, ok? De 2022. Ou seja, isto foi a última versão lançada. Eles conseguiram otimizar muito o tempo de cálculo, ok? Aqui vimos o CAD é o que está cinzento e o que está azul é o nosso STL, ou seja, o que representa a nossa peça física. Fizemos aqui inicialmente um initial alignment. O que isto é? Basicamente ele analisa ali pontos, uma percentagem de pontos entre o STL e o CAD e consegue fazer aqui um alinhamento, um pré-alinhamento. E depois temos os nossos alinhamentos mais precisos, ou seja, o Best Fit Alignment, em que ele analisa 100% da informação do nosso STL e consegue ligá-lo ao nosso CAD. Temos o RPS e o DATAMS e o 321 alinhamentos, que são alinhamentos diferentes da nossa inspeção 3D. Normalmente estes alinhamentos são por zonas específicas da peça, ou seja, o utilizador escolhe um plano, escolhe referências geométricas e basicamente consegue alinhar por isso, ok? E temos ali representado no nosso menu dos alinhamentos os nossos 2 alinhamentos, ok? Como vimos aqui. Depois temos aqui o tão falado, como eu falei há pouco, o nosso mapa de cores. Ou seja, o nosso mapa de cores, a tolerância que pretendida do nosso mapa de cores é sempre definida pelo utilizador, ou seja, podemos ter um fluxo de trabalho em que precisamos de uma tolerância de 0.025, tal como podemos ter um fluxo de trabalho que só precisamos de uma tolerância de 0.1 milímetros, por exemplo. Nós conseguimos sempre definir isso. O que está a verde é o que está dentro da nossa tolerância, neste caso ele está a trabalhar com 0,1, e o que está a ir para os azuis, ou seja, para as cores frias, é o que está abaixo em que a peça física está abaixo do meu CAD, e o que está para as cores quentes, ou seja, para os amarelos, para os laranjas, para os vermelhos, é o que está sempre acima do meu CAD, ok? Isto sim, por exemplo, para uma pré-inspeção é muito intuitivo, porque nós, ao visualizar, conseguimos logo perceber que está ali alguma coisa mal, ok? E depois sim, conseguimos meter as nossas medidas, basicamente as nossas dimensões, ao qual nos vai mostrar a nossa tolerância, ok? Vai ser o que vamos ver aqui a seguir. Este aqui é o nosso menu de GDNTs, Geometrical Dimensions and Tolerances. Basicamente é a base da nossa inspeção 3D. Peço desculpa pelo meu sotaque em inglês, que não foi nada, nada bom agora. E aqui é onde ele faz as nossas Smart Dimensions, ou seja, ele aqui vai basicamente fazer a medida ali de um ângulo e diz do qual temos a seguir a nossa tolerância, ok? Neste caso a dimensão está verde, quer dizer que passou à tolerância. Basicamente aqui as nossas Smart Dimensions trabalham um bocadinho como um mapa de cores, elas também ficam com o verde, o vermelho e o azul, ok? De acordo com a tolerância que falhou do espectável, ok? Conseguimos definir aqui raios, basicamente conseguimos medir toda a peça, ok? Aqui conseguimos fazer também os nossos datums, ou seja, conseguimos fazer as nossas referências e não é medir, mas sim chamar os nossos paralelos, as nossas perpendicularidades, as nossas concentridades, as nossas simetrias. Conseguimos fazer tudo aqui no nosso Ctrl X. Por exemplo, agora ele está a medir, está a dar aqui aquela face como a referência A, e está a dizer que
a nossa referência A é aquela face a roxo, tem que ser totalmente perpendicular, ou seja, idealmente tinha que ser totalmente perpendicular, e chumbou claramente a vermelho. Okay? Depois conseguimos fazer aqui para, por exemplo, aqui já é um bocadinho a situação do preferência do utilizador, a organização de trabalho de cada pessoa, de cada utilizador. Conseguimos fazer aqui um segundo grupo e fazer outro tipo de dimensões, ok? Conseguimos sempre também aqui organizar aqui a nossa árvore de funções de acordo com a nossa preferência. Ok? Ok. Ele está-me a dar aqui. Aqui, basicamente, ele me deu-me aqui o facto dos dois planos serem, por exemplo, paralelos, ok? E depois disto, após toda a minha análise daquilo que eu decido fazer, ou seja, aquilo que ou o cliente me pede, ou que o meu processo de produção assim o precisa, basicamente assim o necessita, partimos para basicamente, a nossa criação de relatórios, ok? Agora aqui está na hora das nossas, são 10, está na hora do lanche e das questões, portanto temos aqui a hora da questão, ok, já tenho aqui 3 questões da questão aberta, ok. Então, a nossa primeira questão: quais são as principais diferenças entre o Geomagic Essentials e o Geomagic Profissional? Ok, tal como expliquei há pouco, vou aqui andar para trás e mostrar novamente aqui a minha tabela. Basicamente, as diferenças são bastantes, ok, como podemos ver, obviamente. Aqui no nosso Essential só conseguimos fazer as ferramentas de inspeção básicas e conseguimos criar o nosso report, ok? Basicamente é o que nós conseguimos no Essentials. Para começar, para implementar aqui no fluxo de trabalho, para termos só aquela pré-inspeção, pode ser aqui uma boa versão para iniciar a nossa compra, a nossa aquisição de software de inspeção 3D. Depois, no profissional, já vai para um patamar muito acima, onde nós obviamente temos as funções básicas do Essentials e depois adicionamos a digitalização direta no Ctrl X, adicionamos a inspeção automática, a inspeção de resultados múltiplos, ou seja, conseguimos fazer macros, fazer scripting, conseguimos basicamente automatizar todo o nosso processo, conseguimos fazer a inspeção de vários ficheiros, de várias peças no mesmo projeto, ok? Para depois análise todos eles. E conseguimos fazer aqui a importação de ficheiros nativos cá, ou seja, de, por exemplo, CATIA, SolidWorks, CNX, por aí adiante, ok? Agora, aqui, vamos aqui a voltar ao nosso Q&A, ok. Primeira, as medições são feitas todas por scanner 3D. Idealmente, sim, quer dizer, não é idealmente, sim, são. Porque estamos a falar de um software de inspeção 3D, portanto, nós vamos sempre ter aqui o nosso ficheiro STL correspondente à nossa peça física, ok? Obviamente que dentro deste scanner 3D podemos ter as vários tipos de tecnologia, ou seja, também podemos ter as CMMs por toque, podemos conjugar até a nossa digitalização 3D, o nosso STL com esta medição 3D por toque, ok? Mas sim, idealmente nós precisamos sempre aqui de um ficheiro 3D inicial da nossa peça física e o nosso CAD da nossa peça idealmente pensada, por assim dizer, ok? Qual a precisão, sensibilidade dos scanners 3D? Conseguem medir até aos microns? Ok, sim, conseguem. Nós temos várias gamas de scanners, ok? E cada scanner tem
correspondente a sua fonte de luz, tem correspondente a sua tecnologia de digitalização e também tem um erro associado, obviamente. Porquê? Porque nós temos sempre que adaptar o scanner ao tamanho de peça pretendida, ou seja, temos scanners para peças de pequena dimensão, esses sim vão até os microns, e normalmente são fixos também, para termos controle de processo. Depois temos scanners que vão de pequenas a média dimensão, normalmente estes já podem ser fixos ou manuais, ok? E depois temos scanners de peças de média a grande dimensão, fixos ou manuais também, e de grande dimensão, ok? Todos estes scanners têm um tamanho de peça associado e têm aqui uma precisão, ou seja, um erro associado também. Aqui posso comparar dois ficheiros de formato STL. Isto é uma questão pertinente. Podemos sim, ou seja, eu posso importar dois STLs e dizer que um deles é basicamente o meu ficheiro de referência, ou seja, é o meu CAD, por assim dizer, ok? Podemos fazer isso. E por que razão ou em que situação poderei fazer isso? Sei lá, porque estou a fazer, por exemplo, a inspeção estou a prestar serviços, por exemplo, de inspeção 3D e o nosso cliente, a única referência, o único CAD que tem é em formato STL, por exemplo. Então sim, nós podemos dizer que aquele STL é o nosso ficheiro de referência e o STL que nós vamos digitalizar da peça física é o nosso ficheiro de medição, ok? Depois temos aqui uma questão, que formatos posso comparar? Ok, esta questão nem sequer não faz muito sentido, porque que formatos é que posso comparar? Como assim? Que formatos é que posso importar? Posso importar todos os formatos do mundo, os nativos, os neutros. Agora, idealmente, nós temos sempre que comparar, tal como disse, um STL, que é a representação da nossa peça física, e um ficheiro CAD, que é a representação da nossa peça ideal desenhada pelo nosso gabinete de projetos, basicamente. Nós não comparamos formatos, ou seja, não comparamos um AGES e um STEP. Isso não faz sentido. Nós comparamos o tipo de ficheiro com o nosso STL, que é a nossa peça física, ok? Agora aqui mais questões. Mais questões? Já respondi a todas as questões. Ok? Pessoal, temos mais aqui alguma questão? Digam-me lá. Ok. Mais alguma questão? Não? Sim? Dou-vos 2 minutos. Ok. Agora, até vos posso mostrar aqui. Podemos sempre... estes webinars são gravados, ok? E podemos sempre assistir a qualquer webinar que tenha sido anteriormente em que nós não tenhamos tido possibilidade de assistir ao vivo, basicamente, no site da X3D. Eu até vos posso mostrar aqui, ok? Deixem-me só aqui. Ok, tenho aqui, ok? Até posso mostrar logo aqui o site e o sítio onde o podem fazer, ok? Apresento-vos então aqui o site da X3D. Os nossos webinars estão sempre aqui neste menuzinho, aqui do lado direito, ok? E se viermos para baixo, temos aqui todas as gravações dos webinars feitos até agora, ok? Podemos sempre assistir estes webinars e também é nesta página que podemos nos inscrever aos webinars futuros, ok? Portanto, em caso de alguma dúvida, podemos sempre vir aqui assistir aos nossos webinars. Okay, tenho aqui mais uma questão. Posso fazer upgrade das diferentes versões do Ctrl X? Quais os bundles disponíveis em que está incluído este software? Vocês são marotos, não tiveram com atenção.
simples, é possível fazer upgrade das diferentes versões do Ctrl+X, ok? Tal como eu expliquei há pouco, vou voltar para trás outra vez aqui no meu PowerPoint. Como expliquei há pouco aqui nesta tabela, se nós acharmos que inicialmente o ideal será comprar ou adquirir um Ctrl+X Essentials, podemos fazê-lo, implementamos no nosso fluxo de trabalho. E imaginemos que, passado 5, 6 meses, decidimos que está na hora de ir para um profissional, porque já conseguimos implementar, já estamos a trabalhar por inteiro com o nosso Ctrl+X, e se quisermos sim fazer uma atualização de software, é possível fazê-la sem ter que comprar uma nova licença do software. Atenção que isto, obviamente, é perante algumas regras. Esta atualização, sem termos que comprar uma nova licença e sim fazendo aqui um valor, uma diferença de valor, é durante a manutenção ativa, ou seja, durante o primeiro ano todo, porque o primeiro ano de aquisição vem com a manutenção incluída. Se nós renovarmos, por exemplo, a manutenção do segundo ano, conseguimos fazer esta atualização. Caso não tenhamos manutenção ativa, aí sim já temos que comprar uma nova licença de software. Ok? Quais são os bundles disponíveis em que está incluído este software? Ok? Este software está incluído em bundles com os nossos scanners. Não temos bundles só com HX, temos bundles com outros scanners, ok? Está incluído no nosso Enterprise Bundle, ou seja, está incluído o Design X e o Ctrl+X Essentials para toda uma solução de design e inspeção 3D das nossas peças. E também temos aqui os nossos bundles de software, em que temos aqui incluído sempre nos nossos suites o Design X e o Ctrl+X profissionais, ou seja, o nosso suite profissional, Design Inspection Suite, e depois temos aqui o nosso Design Inspection Suite Essentials, que inclui os nossos dois softwares na versão Essentials. Ok? Penso que todas as questões estão respondidas. Ok? Aqui, muito obrigada pela vossa participação. Se ficou ou se surgir mais alguma questão ou alguma necessidade de esclarecimento, podem telefonar aqui para este número, podem mandar e-mail aqui para este e-mail e também podem ir ao nosso pedido de contacto do nosso site, ok? Estejam à vontade para o fazer, que nós também estamos aqui para responder às vossas questões. Desde já, muito obrigada. Espero-vos no próximo webinar e um resto de um bom dia e uma boa semana.